Tá ótimo. E antes da gente começar, pessoal, só lembrando que qualquer pergunta que vocês tenham, né, manda ali no quadrinho de Q&A que a gente vai responder ou durante ou no final do webinar. Obrigado. Bem, bom dia, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer a participação de vocês, ter tirado um tempo aí para conversar com a gente sobre as novidades que nós estamos trazendo aí para o mercado com a R82. E antes de começar o webinar, eu quero falar para vocês o seguinte: não saiam do webinar, porque nós vamos fazer um sorteio e é um sorteio bem interessante. Vamos ter alguns brindes bem legais e só vai ganhar o brinde quem tiver online aqui com a gente. Um ponto importante, tá? No final do sorteio, nós vamos entrar em contato com a pessoa e mandar o brinde aí para casa de vocês, tá bom? Bem, como o Ricardo falou, fiquem à vontade para perguntar, podem mandar as perguntas. No final, a gente tira um tempo para responder todas as perguntas e as dúvidas. E vamos lá. Nosso objetivo hoje é falar como explorar o futuro da cibersegurança utilizando o Firewall Checkpoint na versão R82. E hoje está presente aqui eu, Bruno Azevedo, sou engenheiro de segurança da Checkpoint no Brasil, juntamente com o Ricardo Barcelar, também atuando junto comigo como engenheiro de segurança. Para iniciar, eu quero trazer um pouco do cenário atual. Quais são os principais desafios que moldam a segurança das redes de computadores, né? Então, existe uma série de desafios, mas quais são os principais? Inicialmente, nós vemos aí que existe, naturalmente, um aumento de ameaças ano após ano, atacando aí as infraestruturas de redes, né? E aí, o grande ponto relacionado a isso é que não só existe o aumento, existe uma sofisticação desses ataques. Então, os ataques aumentam e o nível de complexidade desses ataques também. Então, para você trazer uma proteção para sua infraestrutura relacionada a esse desafio, muitas vezes se torna muito difícil. Então, a gente vai trazer para vocês aqui elementos que mostram como a Checkpoint pode apoiar a resolver esse tipo de questão. Bem, segundo ponto, ter uma agilidade maior para acompanhar as mudanças e os requisitos aí que os times de DevOps, os times de TI trazem na sua infraestrutura. Então, diante disso, nós vamos trazer algumas soluções e algumas tecnologias que são bem interessantes para apoiar vocês diante dessa necessidade. A questão da complexidade operacional. Então, como você entrega resiliência e escalabilidade para a sua infraestrutura de uma maneira a ponto de atender todos os requisitos e necessidades. E por último, vamos falar um pouco aí sobre como você proteger o seu ambiente contra ataques que utilizam a computação quântica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente, um pouco mais detalhado, e vocês vão ver que é bem interessante e a Checkpoint está trazendo tecnologia capaz de mitigar e proteger a sua infraestrutura contra esse tipo de ataque. Então, vamos iniciar. Para começar, eu quero trazer para vocês um pouco da linha do tempo de como a Checkpoint vem evoluindo o seu sistema operacional e como essas inovações apoiam aí os nossos clientes, né? Enfim, vou falar aqui inicialmente primeiro da R81, que foi um sistema operacional lançado no ano de 2020, e nós trouxemos uma tecnologia que foi disruptiva no momento, né? Que era o Autonomous Threat Prevention, ou seja, prevenção de ameaças de forma autônoma. A gente sabe que existe um gap nas equipes de segurança, e como você consegue configurar o seu gate para que ele vá se adaptando conforme o ambiente. Então, em 2020, isso foi uma novidade, e naturalmente, com a evolução da tecnologia, com a questão da sofisticação dos ataques, com o aumento dos ataques, nós trouxemos a nova versão, que foi a R8120. E dentro da R8120, nós trouxemos aí uma inteligência maior na entrega do tráfego, com SD-WAN, e também a proteção aí para os seus dispositivos IoT, né? E também, naturalmente, novas tecnologias de inteligência artificial
para proteger a sua infraestrutura. E hoje, nós estamos trazendo para o mercado uma nova tecnologia, utilizando a versão R82, onde nós trazemos melhorias, novas funcionalidades e capacidades aí para o seu firewall poder atender esses requisitos que a gente comentou anteriormente. Bem, então vamos falar sobre prevenção de ameaças utilizando inteligência artificial. Bem, a gente sabe que é importantíssimo você ter capacidade de prevenir ameaças, mas, como falamos no começo, as ameaças estão cada vez mais sofisticadas. Os ataques zero days são praticamente uma realidade diária. Então, é necessário você ter capacidade de proteger contra esse tipo de ataque. E, diante disso, a Checkpoint sempre trouxe para o mercado tecnologias baseadas em inteligência artificial. E agora, na R82, nós trouxemos 3 novas engines de inteligência artificial que elas fazem uma correlação e entendem melhor o padrão do seu tráfego, exatamente para fazer o bloqueio e proteção desse tipo de ameaça, né? E quando a gente fala sobre ameaças de zero day, eu não estou falando só de malware. Estou falando também aí de ataques que visam a infraestrutura de DNS, ataques de phishing e os próprios malwares em si. Uma outra novidade também que se destaca dentro do lançamento da R82 é a nova engine de categorização de URL. A gente vai falar sobre ela, que é uma funcionalidade muito importante aí para os clientes, e a gente acaba trazendo, melhorando a eficiência e eficácia aí dessa funcionalidade. Então, para vocês entenderem, os clientes que têm um pacote SandBlast ou NGTP nos seus firewalls, eles vão ter essas capacidades aí disponíveis para utilizar a R82. Essa ilustração aqui da Mircon é bem interessante, tá? Eu vou trazer para vocês um pouco mais falando sobre esse relatório e vou explicar um pouco mais também sobre a Mircon um pouco mais adiante aqui no webinar. Bem, vamos falar sobre a questão de categorização de URL automatizada, né? Bem, a Checkpoint implementou agora, nessa nova versão do URL Filtering, inteligência artificial, para que você tenha um nível de capacidade de categorização maior, né? Então, você tem uma performance maior e você consiga categorizar melhor também as URLs. Então, para vocês entenderem, hoje, com essa nova engine, eu consigo reduzir, né? Então, eu trago o número aqui para vocês, em 78% as URLs que são consideradas not rated, né? Que são as URLs não categorizadas. Isso melhora bastante a eficiência da funcionalidade dentro do seu ambiente. Então, você consegue proteger e controlar muito mais o seu ambiente quando você tem o URL Filter configurado e utilizando essa nova capacidade. Até porque, né, a gente sabe, só um parêntese, Bruno, que dentro dessas URLs que não são categorizadas, né, muitas delas podem trazer vários riscos, né? Assim como muitas delas são, né, vamos dizer assim, um acesso válido, e a gente acaba tendo que fazer um bypass ou tendo que reclassificar aquilo muito manualmente, né? Então, assim, isso daí realmente é um ganho muito grande no dia a dia do administrador e no dia a dia aí de quem está operando as ferramentas de segurança, né? Isso. Pegando o gancho no que o Ricardo falou, né, muitas das URLs não classificadas, elas acabam podendo ser até URLs maliciosas, né? E a gente vê isso hoje muito com os ataques de phishing, que nós chamamos Zero Day Phishing, que são URLs que não são classificadas, né? Porém, são URLs de ataque, né? E como é que você protege sua infraestrutura contra isso, né? A Checkpoint trouxe para o mercado uma funcionalidade, uma blade que você pode ter no seu firewall desde a R8120, chamada Zero Day Phishing. Então, mesmo que aquela URL não seja classificada, nós conseguimos entender se aquilo ali é um ataque de phishing ou não. Então, no momento que seu usuário entrar no site, receber uma mensagem, pode ser uma mensagem, por exemplo, o WhatsApp Web ou de repente no e-mail, ele clicou no link e foi redirecionado ali, por exemplo, como está aqui na apresentação,
para uma página fake do LinkedIn e ele começa a colocar informações, a gente tem capacidade de bloquear aquele ataque para que não exista vazamento de informações, vazamento de credenciais ou até mesmo ali um comprometimento da sua infraestrutura. O grande ponto aqui que eu quero trazer para vocês com essa proteção de Zero Day Phishing é que na R82 nós trouxemos uma nova engine que veio para somar e aprimorar aí a proteção da funcionalidade de anti-phishing, que é o Deep Branding Clustering. Basicamente, nós temos a capacidade de entender os ataques de phishing que utilizam marcas, né, e não necessariamente precisa ser marcas grandes, mas também marcas pequenas. Então, a gente faz toda uma análise utilizando machine learning, análise de imagens, para que eu possa bloquear essas páginas fake que vêm tentar a fazer um ataque de engenharia social com phishing no seu usuário. E, como eu comentei anteriormente, os usuários que têm os clientes que têm o pacote SandBlast ou NGTP da Checkpoint, eles já estão protegidos aí com essa nova engine. Tá? Bem, um ponto também muito importante é o tráfego de DNS. E o que a gente percebe? Muitos clientes acabam não dando tanta atenção para esse tráfego. E ele é um tráfego muito utilizado aí pelos atacantes para fazer comunicação de malware com command and controller, para fazer vazamento de informação, para ser utilizado como um túnel de passagem de dados, enfim. Então, já tínhamos algumas funcionalidades de proteção para DNS, porém, estamos trazendo aí uma maior visibilidade, né, do tráfego DNS, então você consegue entender melhor o que está acontecendo, com alguns dashboards, gráficos, e além disso, você também tem novos engines, também utilizando inteligência artificial, para que você tenha uma capacidade aprimorada aí de bloquear ataques que visam essa infraestrutura de DNS. Bem, dando sequência, eu quero falar para vocês um pouco sobre como trazer uma maior agilidade aí para sua infraestrutura de data center, para apoiar o seu time de TI, para apoiar o seu time aí de DevOps. E eu quero começar comentando com vocês aqui sobre uma novidade, que é o novo sistema de virtualização de firewall da Checkpoint chamado de VS Next. Tá? O objetivo aqui hoje para vocês é apresentar, né, a funcionalidade, porém, se vocês tiverem interesse em conhecer mais profundamente, a gente pode marcar uma sessão específica sobre isso e também eu vou deixar com vocês a documentação referente no final da apresentação. Bem, o VS Next ele veio exatamente para ser uma nova arquitetura de virtualização de firewalls da Checkpoint. E o ponto interessante é que ela traz um nível de performance onde a gente compara com a nossa virtualização anterior, que é o chamado VSX, ela traz um nível de performance até 8 vezes mais rápido. Então, quando você vê isso na prática, o nível de o nível de capacidade que ele traz para você e de performance é muito maior. Eu trouxe aqui esse slide que eu acho bem interessante, porque quando você coloca aqui em números, você consegue perceber o nível de performance que ele consegue trazer, onde você sai de minutos para alguns segundos utilizando o VS Next contra o VSX. Isso, Então, isso por quê, né? Esse ganho também, né? Muito porque a ideia do VS Next é trazer proximidade de configuração com o gateway tradicional. Você poder, por exemplo, fazer todas essas configurações pelo Gaia, né? Isso tudo traz essa agilidade, né? Quando com o VS, muitas das coisas a gente tem que fazer ali por linha de comando, né? Etc. Então, a ideia do VS Next é justamente também trazer essa proximidade de configuração que a gente tem já com o gateway. correto. É isso mesmo, Ricardo. Obrigado. Então, para vocês terem uma ideia, aqui com o VS Next, para eu criar um switch virtual, eu gasto em torno de 3 segundos. Né? O VSX ele vai me dar 1 minuto e 15 em média. Né? Esse teste a gente fez aí com duas máquinas, um utilizando a R81, outro utilizando a R82, e com algumas configurações específicas iguais, idênticas para ambas,
porém a tecnologia é diferente. E vocês podem observar é, para adicionar rotas, né? O tempo de performance para adicionar rotas para configurar a interface é muito diferente. E aí, entrando dentro do que o Ricardo comentou, o ponto interessante é que o VS Next, você faz todo o provisionamento e gerenciamento do Virtual System, né, do VS, dentro do Gaia, onde que no VSX você precisava fazer utilizando a Smart Console na Manager. Então, pelo fato de você estar utilizando o Gaia, você acaba tendo uma capacidade de performance muito maior. E o grande ponto também é que o gerenciamento fica simplificado. Então, anteriormente, todo o gerenciamento, para configurar uma rota, por exemplo, você tinha que entrar dentro da Manager, configurar a rota dentro da Manager. Hoje você faz isso através do Gaia, né? Então, existe sim uma proximidade hoje, fica mais fácil de você configurar e fica mais parecido, né? Fica mais próximo a um gateway tradicional. Então, o VS Next ele veio realmente para simplificar e trazer uma agilidade maior para a sua infraestrutura. Bem, pessoal, eu vou aqui falando, for surgindo perguntas, for surgindo dúvidas, fiquem à vontade para mandar as perguntas aí no chat, tá? Esquenta não, que eu já tô aqui. Já o que tá aparecendo, eu já vou endereçando aqui. Obrigado. Bem, uma realidade hoje dentro dos ambientes é o time de DevOps, né? Então, você tem ali o time de DevOps lançando as aplicações, fazendo ali as configurações e integrações, porém, uma necessidade é você ter dentro do processo de DevOps, você ter segurança também. E a Checkpoint, como um player de segurança, entende que isso é importantíssimo e a gente trouxe aí ferramentas para que você consiga fazer essa integração do DevOps com segurança, onde a gente permite que você tenha uma camada de segurança, uma política de segurança de forma dinâmica, onde o time de DevOps pode fazer alterações instantâneas, né? E elas são aplicadas em tempo real. Tudo baseado em API. Então, imagina o lançamento de uma aplicação ou uma necessidade de um acesso específico, você pode fazer, você pode entregar esse, essa capacidade para o seu time de DevOps e fazendo a integração da segurança com o DevOps do seu ambiente, o que vai tornar a sua estrutura muito mais segura. Bem, um ponto importantíssimo, quando a gente falou ali dos desafios, a gente falou em complexidade operacional. Aqui eu vou trazer para você o que a gente entende que é importante, é a simplicidade operacional e capacidade de escalabilidade, que nós estamos trazendo aí com a R82. E para falar sobre isso, eu vou trazer para vocês aqui a nossa nova arquitetura de cluster, que é o ElastiAccel. Tá? O ElastiAccel, ele é uma tecnologia que vem da nossa, da nossa tecnologia do Maestro, né? E basicamente a gente está trazendo algumas características, alguns recursos do Maestro para os nossos gateways, né? Então ele permite que você faça o balanceamento de tráfego do seu ambiente de forma ativa-ativo e você tem ali um nível de performance e capacidade muito maior com o ElastiAccel. Bem, falando, eu acho que é interessante falar sobre o ElastiAccel e o Maestro, porque são duas tecnologias disruptivas, né? Ele permite que você tenha um nível de resiliência maior, onde todos os seus gateways estão funcionando de forma ativa-ativa. Além disso, você tem um throughput, né? Você tem um throughput ali todo utilizado. Então, por exemplo, o cliente que investe em 10 gigas no modelo tradicional, ele vai utilizar ali 10 gigas ativo e os outros 10 gigas, os outros 10 gigas do cluster vai estar em standby. Né? Então, você vai ter duas caixas, uma vai estar ativa, outra standby. Com Elastic Excel, você pode utilizar todo o recurso, todo o seu investimento. Então, acaba sendo mais interessante. Porém, qual é a diferença do Maestro?
O Maestro, ele é uma tecnologia da Checkpoint que permite você ter esse balanceamento de carga dos firewalls, né? Porém, você precisa de um orquestrador, né? Então, quando você compara o Elasticseal com o Maestro, você não precisa ter orquestradores no Elasticseal, você só precisa dos equipamentos. Lembrando que você pode ter até 3 dispositivos, tá? No Elasticseal. E esses 3 dispositivos atuando de forma ativa-ativa. No caso do Maestro, quando você fala, então, se eu tenho um Elasticseal, eu não preciso do Maestro. Agora, imagina que você tem um ambiente aí de alta capacidade, alta densidade, muito tráfego, muita necessidade. O Maestro, ele consegue te entregar até 1,5 terabits de throughput, né? Então, o Elasticseal ele não vai conseguir chegar nessa capacidade, porque ele é limitado até 3 dispositivos. Então, uma característica de ambos é ter um objeto de gerenciamento unificado, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é bem interessante. Quando você tem um cluster do Cluster Excel, lá na sua Manager, você tem 2 objetos, né? Você tem um objeto específico de cluster, e tanto com o Elastic Excel quanto com o Maestro, você vai enxergar aquele cluster como um gateway tradicional. Então, você não tem mais aquela dificuldade para configurar interfaces como com 3 IPs, por exemplo, você só vai utilizar um IP, você não precisa criar um objeto para cada gateway. Então, se torna mais simplificado o gerenciamento, né? Tanto com o Maestro quanto com o Elastic Excel, e você tem essa facilidade, né? Aplicação de alterações em um membro. Um exemplo, eu preciso configurar uma rota. Então, que você configure pela CLI ou, de repente, pelo Gaia, através de um único comando, você consegue aplicar aquelas alterações em todos os membros, né? E, por último, um último ponto aqui que eu acho importante citar é adicionar novos membros. Então, um exemplo, eu tenho um cluster com Elasticseal com 2 caixas, né? Cada caixa tem 10 GB de throughput, elas estão trabalhando ali de forma simultânea, ativo a ativo, e eu preciso de mais throughput. Você pode adicionar a terceira caixa, isso ela leva em torno de 6 a 10 minutos para entrar operacional nesse novo cluster. Então se torna muito mais simplificado você ativar novos elementos nesse novo modelo de cluster. Inclusive com Maestros também funciona da mesma forma. Uma outra novidade aqui para a R82 foi a gestão do Maestro. Então, o próprio Maestro, que é o nosso orquestrador de gateways, né, ele veio com melhorias e você agora tem algumas facilidades a mais para fazer a gestão aí dos seus security groups, as interfaces, inclusive até mesmo as atualizações ali do orquestrador se tornam mais simples. Então, você tem uma nova Web UI facilitando aí a gestão aí da sua estrutura de Maestro. Bem, um ponto importantíssimo é a inspeção do tráfego HTTPS. Nós sabemos que boa parte dos ataques hoje acontece através do HTTPS e a Checkpoint na R82 está trazendo uma novidade para o mercado, que é a capacidade de você fazer a inspeção HTTPS de forma adaptável. Então, o gateway ele consegue inspecionar o seu tráfego de uma maneira que você vai ter um impacto minimizado para os seus usuários, né? Então, eu posso ter, por exemplo, um bypass automático para aplicações. Um grande problema aí do HTTPS Inspection é que quando você habilita a funcionalidade, às vezes várias aplicações que têm um certificado pinado, por exemplo, ela para de funcionar. Então, com essa inteligência que a R82 está trazendo, ele consegue fazer um bypass automático. E, além disso, você consegue também implementar a funcionalidade de maneira gradual. Então, são novidades que facilitam o uso do HTTPS Inspection, permitindo com que você habilite a funcionalidade sem causar impacto dentro da sua infraestrutura. Essa questão da implantação gradual e inteligente, basicamente você consegue ativar o que a gente chama de Learning Mode. Então, o gateway ele vai entender o seu tráfego e, baseado nisso, você vai fazendo alterações de prevenção de acordo aí com a sua necessidade.
Bem, então, como vocês viram, além de todas essas novidades, a gente também tem novos dashboards, novos gráficos, permitindo aí com que você tenha essas, essas capacidades melhoradas e visibilidade também do tráfego HTTPS. Um ponto importante aqui, criptografia pós-quântica, né? Então, nós começamos ali a falar no início sobre computação quântica, e o que se espera é que dentro aí de 5 a 10 anos, nós vamos começar a ter computadores quânticos comerciais, né? E a gente entende que a computação quântica, ela vai ter a capacidade de quebrar muitos dos algoritmos de criptografia que são utilizados atualmente, né? Então, a questão é que os hackers, eles podem armazenar o tráfego de VPN atual para que no futuro eles venham a quebrar essa criptografia e descriptografar esse tráfego e roubar informações. Então, para algumas questões, talvez não faça sentido, mas para ambientes sensíveis é muito importante principalmente onde existem segredos, é importante que você tenha uma capacidade de se proteger para esse tipo de ataque que vai acontecer, né? E isso já é uma realidade hoje, né? Então, existem grupos de hackers que estão fazendo isso. E a Checkpoint trouxe para a R82 uma tecnologia que foi aprovada e testada pelo NIST para que você tenha essa capacidade de se proteger contra ataques que vão utilizar computação quântica no futuro. Bem, além disso, pessoal, são muitas outras novidades. Eu quis trazer aqui um overview das principais capacidades e existem muitas outras coisas. Eu vou compartilhar com vocês nos próximos slides uma documentação onde vocês podem acessar e ver um pouco mais sobre cada uma dessas funcionalidades. E eu queria compartilhar com vocês o relatório da Mircon de 2025. A Mircon, ela é um instituto independente, então ela pega os equipamentos de vários fabricantes, colocam em bancada e dispara ataques, né? Então, o mais importante aqui que são ataques de 0 até 1 dia de vida, então são ataques zero day, e ela mede a capacidade de prevenção que cada uma dessas ferramentas tem, né? Então, a Checkpoint, ela vem sendo reconhecida pelo sucesso ano após ano nesse teste, né? Então, ao nossa ferramenta ser testada, ela atingiu o 99,9 capacidade de prevenção no teste da Mircon, agora no ano de 2025. Então, esse relatório é um relatório aberto. Se vocês tiverem interesse, vocês podem baixar e vocês vão ver como foram realizados os testes para cada um dos fabricantes e o resultado de cada um deles. E para fechar, eu queria compartilhar com vocês aqui o nosso SK da R82, onde eu trago aqui uma série de documentação, informações, novidades, todas as informações úteis aí da R82. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para escanear o QR Code, vocês vão ser direcionados para essa documentação, para esse SK, onde a gente fala de todas essas novidades que nós apresentamos e conversamos aqui com vocês. Bem, então vou passar a palavra para o Ricardo e agora a gente vai fazer uma demonstração para vocês. Valeu, Obrigado. Brunão. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu- Bom, acredito que vocês estejam vendo minha tela, né? E só para a gente ilustrar aqui o que a gente vai demonstrar rapidamente, eu vou dar uma passada no Elasticsearch, só para vocês entenderem um pouco da facilidade de gerenciamento e de manipulação do cluster, né? Então, quando a gente loga no Gaia, eu já tenho aqui uma nova visibilidade onde eu vejo o Cluster Management, né? E eu posso quebrar esse meu cluster, tá? Em dois sites, por exemplo, né? Então, o que é que eu tenho? Tenho um site 1 com um membro, um site 2 com outro membro, e aqui eu tenho, né, um gateway, um terceiro gateway ali pendente, tá? E com ele eu posso simplesmente chegar aqui e dizer, ó,
vou adicionar esse membro no meu novo site e ele vai receber as configurações, etc., conforme a gente está acostumado com o Maestro, né? Então, vai seguir esse mesmo tipo de exemplo. Então, eu vou adicionar aqui, mas antes de adicionar, deixa eu mostrar para vocês uma outra funcionalidade, né, de monitoramento, tá? Que é o Insights. O Insights ele é uma aplicaçãozinha que a gente configura no próprio terminal, né? Por exemplo, aqui no Bob Xterm, no Xterm. E o que que é isso? É mais uma ferramenta de monitoramento, tá? Deixa eu aumentar aqui. E a gente consegue ver, né, a saúde do cluster, ele já fica rodando ali um HCP, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, o meu gateway disponível. O que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse meu terceiro gateway aqui no meu site 1, tá? E isso daqui vai demorar ali um tempinho, né? O que é que ele vai fazer aqui, ó? Ele já adicionou no meu, nos meus IDs aqui do meu site 1 como um segundo membro, tá? E ele vai mostrar aqui os alertas, né, de configurações, do que está acontecendo e como ele está trazendo isso para o cluster, tá? Enquanto ele está executando essas informações, e depois eu volto para mostrar para vocês, eu vou pular para um outro laboratório, tá? Que é para a gente falar um pouquinho de HTTPS Inspect. Isso daí, como o Bruno comentou, é, é muito importante a gente levar em consideração a inspeção SSL, até porque hoje praticamente 90%, né, do tráfego web é em cima de HTTPS. Então, se a gente não inspeciona, a gente está deixando aí um espaço muito grande na nossa segurança, tá? Então, o que que a gente tem aqui novo, né? Eu tenho, primeiramente aqui, a questão do bypass, né? Então, se o equipamento ele identificar que está sobrecarregado por algum motivo, seja ele qualquer que seja, tá? Ele vai fazer o bypass automático dessa inspeção SSL, certo? E se ele identificar que apenas picos, né, tá acontecendo, ele automaticamente vai manter esse bypass por um período maior até ele entender que o tráfego foi normalizado, tá? Então, só para a gente identificar aqui, deixa eu mostrar para vocês o seguinte, tá? Eu tenho uma máquina cliente aqui que está com SSL Inspection, etc. E a gente vai ver na prática esse bypass funcionando. Acessar um site aqui qualquer, só para a gente ver questão da navegação, tá? Então, quando a gente olha aqui, né, a questão do certificado, eu já tenho aqui o certificado do próprio gateway ali, tá? Então, eu estou utilizando aqui a inspeção SSL nessa máquina, tá? Vou voltar aqui no meu Firewall, tá? E aplicar a política para configurar o HTTPS Inspection, o bypass, só para confirmar que está habilitado e instalar a política. Enquanto está instalando a política, a gente tem uma nova visibilidade do HTTPS Inspection, né? Por exemplo, aqui eu consigo entender também o método de deployment. Como o Bruno comentou, a gente vai ver daqui a pouco a forma de poder utilizar o HTTPS Inspection de uma maneira mais simples, né? Onde eu posso ir crescendo gradativamente, né? A maneira do aprendizado. Então aqui eu estou utilizando uma inspeção full, né? Já está habilitado para todo mundo, né? Aqui estão as minhas regras de HTTPS Inspection. E o que que eu vou fazer? Eu vou gerar um autoprocessamento no gateway, né? Para que ele simule ali o bypass da inspeção SSL.
Só para a gente ver aqui, né? O equipamento tá basicamente ok, né? Um ambiente de laboratório, está instalando a política também. Quando ele terminar de instalar a política, já terminou aqui, eu vou executar um scriptzinho para gerar uma carga no, no gateway, né? Então a gente está vendo aí que ele está com 100%, né? E ele vai identificar esse período de tráfego por algum tempo, né? E a partir daí ele vai executar o, o bypass, né? Mas antes de a gente dar uma olhada no bypass, tá? Só voltando aqui para o meu modo de aprendizado, que eu já vou deixar pré-configurado, para depois que a gente fizer o bypass, já ganhar esse tempo, eu tenho a forma do Learning Mode, né? Que nada mais é do que de ele ficar ali analisando o comportamento do seu tráfego para justamente validar se você vai ter um alto consumo de processamento, né? Se você precisa fazer optimizar as suas configurações, tá? Isso tudo para garantir que você possa realmente fazer a inspeção SSL. Muita gente deixa de fazer essa inspeção SSL porque é algo traumático, é algo que, pô, para fazer, quando eu não tenho um certificado autoassinado, eu tenho que um certificado válido, eu tenho que fazer o deploy, né, do certificado autoassinado nas máquinas do cliente, e isso acaba gerando um certo impacto ali para algum tipo de ambiente, tá? Então, só para a gente voltar aqui, deixa eu limpar o cache dessa máquina e acessar o site novamente. Fechar aqui o browser e acessar de novo. Validando o certificado novamente, perceba que ele já entrou com o certificado original, né? Um certificado válido da navegação. Então, o gateway realizou o bypass dessa comunicação porque ele está com alto processamento. Se a gente ver aqui novamente, ele ainda está com esse alto processamento sendo executado, tá? Eu vou deixar aqui um vou parar essa carga e vou aplicar a política do Learning Mode, tá? Para a gente entender o que é que ele vai, qual que vai ser o comportamento que ele vai fazer. Só garantir que está em Learning Mode, tá tudo aqui, e vou instalar a política. Já dá um install policy. Enquanto está instalando a política, mas só para vocês perceberem aqui, tá? A diferença, né, assim, quando a gente vai fazer a configuração do HTTPS Inspection, né, às vezes os clientes se perguntam, pô, mas eu tenho que habilitar para todo mundo? Não, você não precisa habilitar para todo mundo. A ideia é que você habilite gradualmente, né? Então você tem aqui o próprio escopo, onde você pode usar um objeto de rede, um grupo de rede, um grupo de usuários, tá? Para poder homologar, ver o impacto que isso daí vai gerar nas aplicações ou no uso, no dia a dia ali do usuário, tá? E após isso, você aplicar para toda a sua rede, né? E ao mesmo tempo, você tem agora o método de aprendizado, né? Que além de você poder crescer manualmente, né? Ativar manualmente por conta das configurações, você tem aqui o modo de aprendizado, que quando ele termina, já já vai aparecer aqui, né, a recomendação
da análise e vai dizer assim, olha, você já pode botar, né, ir para o full deployment, aquele que estava antes, e isso daí vai ter um impacto na sua performance de X%. Ou antes de você ativar dessa forma, dê uma olhada no SSK para que você precisa otimizar as suas políticas de HTTPS, né, ou alterar o escopo, né, etc. Tá? Então, enquanto ele está gerando essa análise aqui, tá? Eu vou voltar para vocês aqui só a questão do outro Elasticseal. Deixa eu só ver aqui na outra tela se ele já tá, ó, só para ilustrar para vocês, ó, naquele Insights, o que é que ele está fazendo? Ó? Ele está ainda trazendo a configuração. Acabou de fazer um reboot, né? Ele está rebutando, está sincronizando e já já ele vai estar disponível aqui na console 100%, tá? E quando a gente vai aqui no próprio Gaia, daqui a pouco a gente já vê o objeto aqui, né? Já vê que tem um monitoramentozinho aqui do próprio carga, né? E que eu estou vendo ele ainda com o xizinho, porque ele ainda não iniciou, mas eu já vejo aqui na estrutura do cluster como é que está configurado, tá? Deixa eu voltar para cá. Tá puxando as configurações ainda, já já ele vai ficar ativo, né, que é o padrão ali do cluster Excel. E aí, só para voltar para o outro, olha aqui, ó, o que é que ele faz? Quando ele termina, ele diz assim, ó, as conexões, né? A predição com as conexões, você pode entrar em modo de deployment full e você não vai ter impacto, tá? É utilizado ali, né? Vai ter uma predição da carga de CPU que vai ser válido de 0%, mas lógico, isso daqui é um ambiente de laboratório, a gente não está tendo uma análise por muito tempo, tanto que ele, para esse laboratório, ele gera essa análise aí em alguns minutos, mas para o dia a dia isso daqui é interessante que você deixe aí por um período de tempo maior para que ele possa entender como que é que o seu tráfego acontece. E aí ele vai lhe recomendar o melhor método para que você já entre em full deployment, tá? Beleza, pessoal? E só para mostrar novamente aqui, agora ele está ativo, né? Conforme previsto. E é isso. Vamos para perguntas e respostas. Brunão, tem coisa aí? Tá no mudo, cara. Se estiver falando aí, tá no mudo. Sim, Otávio, obrigado. Teve Boa, algumas perguntas que eu fui respondendo aqui, mas eu acho que dá para a gente fazer aqui para todo. Pode ser uma dúvida aqui de boa. várias pessoas. Bem, sobre ter Elastic Excel para appliances e para outras plataformas. Hoje, o Elastic Excel ele foi lançado exclusivamente para os appliances Checkpoint. Está em roadmap para outras plataformas, né? Como, por exemplo, OpenServer, VM, outras coisas do tipo. Lembrando que para laboratório, para demo, para estudo, você pode configurar ali, por exemplo, aqui o nosso laboratório é em cima de uma VM, né? Então você pode sim configurar essa o Elasticsearch, mas não para produção, só para reforçar. O Elasticsearch seria recomendado para substituir o Cluster XL de bate-pronto? Ou são casos de uso específicos para usar? Ele substitui o Cluster XL? Bem, nós vamos ter as duas tecnologias rodando simultaneamente dentro do Gaia. Então, o que eu costumo falar é o seguinte: é importante fazer uma análise no seu ambiente, no seu caso de uso, para definir qual é a melhor tecnologia a ser utilizada. Então, É, quer no, complementar alguma coisa? claro, aproveitando é o seguinte, para aqueles clientes que tem mais de um membro de cluster, né, que precisa utilizar um cluster em ativo-ativo, certo? Aí talvez faça sentido realmente você mudar para o Elasticsearch, tá? Mas tem ambientes que você não quer ir para o ativo-ativo, vamos dizer assim. Porque no final das contas, um, o Elasticsearch ele também vai funcionar. Eu não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, quando a gente está no cluster Excel em ativo-ativo, um membro vai funcionar como um pivô, né? Ele vai receber as conexões e distribuir para os demais. O Elasticsearch vai funcionar da mesma forma, tá?
Então, assim, só que você tem o ganho, né, das configurações, etc. Então, no final das contas, é caso a caso. Não tem um debate pronto, né? Vamos dizer assim, como uma pergunta, beleza? O Elasticsearch permite utilizar modelos de caixas diferentes, somente caixas do mesmo modelo. Se a gente pensar que é, cluster tradicional, né? Você também só vai para ambientes iguais, o mesmo se aplica ali para o Elasticsearch. Eu já estou vendo ali a do Elasticsearch para Spark, né? Isso. Não, né? E aproveitando, o R82, né? Ela vai vir para os Sparks também, tá? E a ideia é que num futuro próximo, esses softwares sejam unificados, tá? A gente não tenha mais a diferença entre eles. Bem, sobre computação quântica. No caso da computação quântica, o que a R82 oferece é um novo algoritmo de VPN correto. O que acontece é o seguinte: existe um novo algoritmo que foi testado e aprovado pela NIST, né? Exatamente pensando nesses ataques que vão acontecer quando a computação quântica estiver difundida, comercial, né? Quando qualquer pessoa conseguir colocar a mão dentro no computador quântico. Porque já há estudos e já há provas que a computação quântica consegue quebrar alguns dos algoritmos atuais. Então, pensando nisso, a computação quântica ela não está longe de ser lançada comercialmente. Então, pensando nessa situação, o NIST lançou esse algoritmo para que você possa se proteger desse ataque que vai acontecer. Então, a gente já está mitigando um possível problema no futuro, né? Então, se algum hacker vir armazenar informações da sua VPN, vou dar um exemplo para vocês. Você tem uma empresa que está trafegando informações sigilosas dos seus produtos, dos seus projetos, e ali tem segredos da empresa que, se forem vazados, vão acabar com o produto daquela empresa. Então, numa situação dessa, é importante você proteger até para ataques futuros. E aí, nesse sentido, se um hacker armazenar aquela informação, ele não vai conseguir descriptografar, mesmo utilizando um computador quântico. Boa. Aí, só responder uma última, que a gente já está em cima do tempo e ainda tem um outro passo aí, né? Só para resumir, pergunta, né? Quantos membros o Elasticsearch suporta, tá? Você pode ter até 6 membros dentro do cluster e 3 membros por site, beleza? Eu estou vendo que tem bastante pergunta aqui, né, pessoal? Então, assim, a gente já está passando em cima do tempo. Então, se vocês tiverem é, mais dúvidas, etc., tá? Pode entrar em contato direto com a gente ou com qualquer outro SE aí do nosso time e a gente vai estar podendo ajudar vocês, beleza? Bruno, quer fazer aí? Sim, vou compartilhar a tela aqui com vocês.